Essa parte verde mais clara do mapa é onde fica o Pantanal. Ele é formado por planícies, que são ricas em depressões rasas e alguns morros. Suas altitudes variam entre 80 a 200 metros e são nelas onde predomina o processo de sedimentação, proveniente das regiões mais altas. Em alguns pontos, os sedimentos chegam a ter 500 metros de espessura. Nessa parte verde escura do mapa é onde ficam as regiões mais altas, que são os planaltos, onde predominam as chapadas, as serras, os maciços, com altitudes variando entre 250 a 1.200 metros. Além de serem responsáveis pela maior parte da sedimentação, eles também são responsáveis pelas nascentes de muitos rios. Esses rios são afluentes do Rio Paraguai, que está em destaque do lado esquerdo. A vegetação do Pantanal conta com um mosaico de matas, cerradões e savanas. Isto porque tem influência direta de outros 3 importantes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Bahia. Lagoas temporárias ou permanentes de vários tamanhos, com muitas espécies de plantas aquáticas emergentes. Cordilheira. Pequenas faixas de terreno não inundável, com 1 a 3 metros acima do relevo adjacente, com vegetação de cerrado, cerradão ou mata. Cambarazal. Mata inundável de Cambará. Campos. São áreas inundáveis com predominância de gramíneas. Capão. Mancha de vegetação arbórea. Carandazal. Campos inundáveis e capões com áreas de dominância de carandá. Coricho. Leito abandonado com mata ciliar. Paratudal. Campos com árvores de paratudo. Salinas. Lagoas de água salobra, sem cobertura de plantas aquáticas, grande quantidade de algas. Vazante. Curso d'água temporária na seca são cobertas por gramíneas. Alguns exemplos de plantas típicas do Pantanal são o cipó de leite, mangabá e a angélica. Curiosidades sobre o Pantanal. Primeira, a região do Pantanal se localiza na região centro-oeste do Brasil, além de também ser encontrado no sudeste da Bolívia e no leste do Paraguai. Segunda curiosidade, essa região, situada no total de 3 países, possui cerca de 3 milhões de habitantes. Terceira curiosidade, o Pantanal possui um dia comemorativo chamado O Dia do Pantanal, em memória ao ambientalista Francisco Anselmo de Barros. Essa data ocorre em 2 de novembro. Quarta curiosidade, o Pantanal é a maior planície alagada do mundo, sendo declarada pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em 2000 como reserva da biosfera mundial. Quinta curiosidade, o Pantanal possui uma área de 250 mil quilômetros, sendo 60% dele brasileiro, 20% paraguaio e os outros 20% boliviano. O Pantanal, como temos visto, é o menor bioma brasileiro e o maior em planície de inundação do mundo. É um bioma agraciado com uma fauna e flora incrível. E quanto às suas atividades econômicas, eu trouxe aqui algumas delas, começando pela pecuária, que é uma atividade que envolve vários fazendeiros locais que utilizam das áreas planas da região e da sua vegetação e umidade boa para favorecer a criação de gado. Uma curiosidade bem diferente quanto aos costumes da pecuária é que quando os criadores de gado precisam atravessar um rio com o rebanho, eles causam ferimento em um dos bois para que ele atraia as piranhas que tem nos rios e faça com que o restante do rebanho atravesse em segurança. Falando agora um pouco sobre a agronomia, temos o cultivo de soja, que tem sido muito agressiva quanto a agrotóxicos, gerando problema para todo o ecossistema pantaneiro e que merece atenção. E na mineração, o destaque é o maciço do Urucum, rico em minério de manganês e ferro.
Agora, quanto ao turismo, temos um passeio muito comum da região chamado Chalana, que é uma grande embarcação de fundo plano típica da região, usada para transporte das pessoas pelos rios do Pantanal. E agora eu trouxe uma fala de um morador lá do Pantanal sobre como têm sido as atividades no Pantanal. E é interessante notar a variedade linguística e o dialeto da região. Lendo conforme ele disse, fica assim. Estão desmatando, né? Já entrou um monte de pessoal de São Paulo, Campo Grande aqui. E estão desmatando, né? Os fazendeiros de antigamente nem gostavam que botava fogo. Eles até queimavam, mas não gostavam que derrubava a mata. Hoje está proibido queimar. Mas estão desmatando para criar gado. Vai derrubando, então tá mudando o Pantanal. Acaba secando tudo. Onde desmata, acaba secando tudinho, né? E essa foi uma frase de Hermínio, morador do Pantanal há 80 anos. Agora, quanto às reservas indígenas, temos uma tribo indígena como testemunha da toda a história do Pantanal, os Guato, que sofreram muito com a colonização, foram dizimados e hoje, infelizmente, por conta da disseminação, os Guato foram considerados extintos pelo Serviço de Proteção aos Índios, embora ainda tenha muitas pessoas lá. Entretanto, com o processo de povoamento da região do Pantanal, muitos grupos vivem atualmente na região. São 3 terras indígenas, 2 Bororo e 1 Guato, e 5 comunidades quilombolas, 13 comunidades ribeirinhas e, em média, 40 comunidades pantaneiros, 12 comunidades de agricultores familiares, entre outros. O clima do Pantanal. O Pantanal está localizado em uma área de ocorrência do clima tropical, com 2 estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. As chuvas concentram-se de outubro a março e a seca entre abril e setembro, assim atraindo turistas o ano inteiro pelas suas paisagens. A temperatura média anual é de 24 graus e tendo uma máxima já registrada de 43,8 graus. O índice pluviométrico do Pantanal é de 1.110 milímetros por ano, tendo umidade de 50% no inverno e 75% no verão. Os primeiros animais que vêm à cabeça quando falamos de Pantanal são o jacaré e a sucuri. Os jacarés exercem um importante papel nesse ecossistema, pois são responsáveis por regular a quantidade de piranhas. Desse modo, se diminuir o número de jacarés, aumenta-se a população de piranhas. Com muita diversidade de fauna, o Pantanal sofre com a caça e a pesca que ocorrem de forma ilegal. No entanto, mesmo com o rigor da lei e a falta de fiscalização, os ataques ilegais são constantes. Esses são alguns dos animais que vivem no Pantanal. Aves: arara azul grande, tuiuiu, tucano. Mamíferos: onça pintada, capivara, lobinho. Peixes: piranha, pacu, pintado e dourado. Répteis: jacaré, sucuri e jiboia. Sobre a importância econômica do Pantanal, e segundo o senador Rubem Figueiró, o Pantanal, pela Constituição da República, é um patrimônio nacional, pois é o único acidente geográfico no território brasileiro que caracteriza sua origem. Pantanal vem do antigo mar de Gondwana, ou seja, é uma depressão que existia no território sul-americano, que está a mais ou menos 100 metros a nível do mar. A sua importância econômica é muito grande. A princípio, foi o pastoreio do gado. E, em segundo lugar, suas riquezas minerais, pecuária de cria, como por exemplo. Há um complexo de serras que se chama Serras de Uruncu, que são ricas em ferro e manganês. É riquíssimo na sua flora e fauna, que hoje é muito explorada em razão do turismo. A cidade principal do Pantanal é Corumbá. Foi o segundo mais importante porto fluvial do Brasil no passado. E a região do Pantanal tem um potencial muito maior do que se está sendo explorado hoje em razão do turismo e riquezas naturais. Uma atenção maior nesta região vai possibilitar a fixação do homem na região e também a defesa dos nossos interesses fronteiríssimos em relações vizinhas com a Bolívia e o Paraguai.